Oi, minha gente querida, bom dia a todos. Estou aqui de volta, pastor Dr. Everaldo aqui da Paraíba. Desta vez para conversar com vocês sobre uma decisão recente tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, num acordo da lavra da eminente ministra Nancy Andrighi, que trata a respeito de pagamentos, ajuizamento de pagamentos para pagamentos de remuneração de pastores jubilados, as chamadas prebendas ou côngruas, como alguém queira chamar. O que acontece? Acontece hoje no Brasil, eu já disse aos irmãos que as igrejas evangélicas, inclusive a minha Assembleia de Deus, elas tratam muito mal os pastores jubilados. Os pastores, quando perdem a igreja pela idade, pela doença, geralmente eles ficam abandonados. Eles ficam totalmente abandonados, né? Não é à toa, é que até os líderes, os pioneiros da Assembleia de Deus do Brasil, como Gunnar Wingre e Daniel Berg morreu vendendo Bíblia, né, na porta da igreja de Belenzinho, em São Paulo, né? Morreu aí praticamente à míngua, abandonado. Essa é a realidade. E isso é a regra de todos os pastores assembleianos quando são jubilados, quando são aposentados, na linguagem mais técnica. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso está chegando ao fim, né? Geralmente as pessoas, os ministérios, as convenções, as igrejas, elas dão prioridade a pagar os pastores que estão na ativa trabalhando. E os pastores jubilados têm aí denúncias, várias denúncias, que esses pastores jubilados passam 3, 4, 5 meses de salário atrasado, que é uma maldade. Quando as pessoas estão com 80 anos, 90 anos, 75 anos, 70 anos, ou seja, quando estão velhos e doentes, que mais precisam da ajuda, do cuidado das igrejas que pastoreavam, é que eles ficam abandonados. E aí gera uma série de revolta, não só na membresia da igreja, mas também nos parentes, nos familiares desses obreiros que deram sua vida inteira ao serviço do mestre. E esses obreiros que são jubilados, homens de 80 anos, geralmente passaram por situações muito adversas, situações de muita pobreza, de extrema pobreza, de perseguição, e no final da vida, né, eles são simplesmente abandonados. O que aconteceu? Em em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a igreja Assembleia de Deus Madureira lá entrou na justiça, né, respondeu na justiça, melhor dizendo, a uma ação ajuizada por um filho, um parente de um pastor jubilado, que estava há meses sem receber as suas prebendas. E a família então entrou na justiça para reaver esses valores, esses dinheiros, essas jubilações, essas côngruas, né, devida àquele pastor. Isso foi dado ao pastor através de ato formal da convenção, né? Os estatutos da convenção prevêem o jubilamento, muitos deles prevêem o jubilamento expresso, outras convenções emitem resoluções, atos do presidente de convenção, certo? Colocando essas pessoas em disponibilidade. Tem estatutos que prevê até a jubilação compulsória. Ou seja, o cara chegou àquela idade, geralmente 70, 80 anos, é jubilado automaticamente. E essas pessoas têm, depois, o desprazer de não receber suas remunerações. O que é que essa família fez? Essa família entrou na justiça contra a Assembleia de Deus de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A igreja se defendeu, disse que era uma intromissão do Estado Justiça, o Estado Juiz, aí, né, nas atividades da igreja, que é inconstitucional, por causa do Estado laico, né, da separação de igreja e Estado que há no ordenamento constitucional brasileiro. E o juiz de primeiro grau, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, acatou a tese da igreja. Ou seja, acatou o calote daquela igreja naquele pastor jubilado, né, que inclusive já tinha morrido até. Isso é uma diferença, uns salários atrasados que a família estava reivindicando, porque não foi pago para o pastor enquanto ele estava vivo. E o juiz, lá de Volta Redonda, julgou improcedente o pedido da família, alegando que era o Estado juiz não podia se imiscuir, não podia se meter, não podia atravessar
dentro das atividades eclesiásticas, por causa da separação de Estado e Igreja no Brasil. Ocorre que a família irresignada recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro modificou, reformou, anulou a decisão do juiz de primeiro grau para restaurar o direito da família de receber as prebendas do pastor jubilado. A igreja novamente recorre, desta feita para o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, então, matou o boi, encerrou a conversa, dizendo o seguinte: é devido o pagamento de prebendas ou de côngrua a pastores jubilados, essa concessão, desde que tenha sido por ato estatutário, ato interno da convenção, ato formal do presidente da convenção ou da mesa diretora da convenção, é devido, e o judiciário pode sim ser chamado a julgar o caso desses pastores. Isso foi uma decisão, como eu disse, da ministra Nancy Andrighi, que é uma das grandes ministras, nos grandes cérebros que tem no STJ, certo? E decidiu a favor da família. Ou seja, a família vai ter o direito de receber, foi confirmado o seu direito de receber, e a Igreja Assembleia de Deus Madureira de Volta Redonda vai ter que pagar toda aquela prebenda, todos aqueles valores atrasados que não pagou em vida ao pastor que estava jubilado. Então essa é a novidade que eu trago para vocês. Então, se as pessoas pensam que vão se apropriar, enganar, certo? Os pastores jubilados que deram sua vida toda pela obra e agora ficam atrasando. Por quê? Porque o pastor jubilado é um aposentado. É o aposentado da vida civil. Você já viu aposentado fazer greve? Você já viu aposentado ter força de mobilização? Não tem não. Então aposentou-se e acabou-se. A mesma coisa são os pastores jubilados. Só que, exatamente como ocorre com os aposentados na vida, no meandro civil, no meandro eclesiástico também, a justiça se declarou competente para examinar a justiça comum, certo? E conceder o direito desses pastores jubilados a receber suas prebendas, em dia, inclusive. Por quê? Porque eles são tão trabalhadores do evangelho como aqueles que estão na atividade. Era essa novidade que eu estou trazendo. Então, eu lembrei de aqui, para as igrejas e convenções que não pagam seus pastores jubilados, que enganam seus pastores jubilados, que atrasam o pagamento dos pastores jubilados, se cuide, porque a justiça está no calço de vocês. Grande abraço a todos e até uma nova vista. Se inscrevam aí, se inscrevam no meu canal, acione aí um sininho, dê um likezinho aí. Eu não sou influenciador digital, mas eu de vez em quando falo aqui, certo? Quando tem assuntos que seja da minha área jurídica e também da área eclesiástica, onde funciono como pastor. Grande abraço a todos e até uma outra oportunidade. Tchau!